O professor Fernando Haddad é o entrevistado de hoje. Ele foi ministro da Educação, prefeito da cidade de São Paulo e candidato às eleições presidenciais no ano passado, tendo obtido no segundo turno 47 milhões de votos. Na área da educação, o governo Bolsonaro já está no segundo ministro e tem sido muito criticado. O que a oposição fará sobre isso? Na economia, a atual administração herdou uma crise grave que começou no governo do PT. Como sair dela? Que erros levaram à crise? Muitos assuntos em pauta, mas o principal é: qual é o papel e a estratégia da oposição nesse momento? Professor, obrigado por estar aqui. E a pergunta é essa: qual é a estratégia, 200 dias do governo Bolsonaro, e qual a estratégia? Bom, o papel da oposição em qualquer democracia é construir alternativas às propostas do governo e submeter ao Congresso Nacional para que o Congresso faça a mediação, como tem acontecido com a iniciativa, por exemplo, da reforma da Previdência. O que nós fizemos? Nós nos opusemos a pontos importantes para nós, por exemplo, BPC, aposentadoria rural. Nós nos manifestamos contra a capitalização, que levaria a um problema grave já observado em outros países, a questão do tempo de contribuição, ou seja, topicamente nós conseguimos evitar, na minha opinião, o que poderia provocar num futuro não tão distante um problema social grave em relação aos idosos do país. Então, outra coisa importante, mobilizar a população quando a causa é muito justa e é capaz de acender a chama, né, da resistência ou da transformação, como foi o caso da educação. Quando o governo aí tem dois assuntos interessantes que eu quero separar para a gente conversar com cada um. Primeiro, a reforma da Previdência, esses pontos, principalmente o BPC e tal, a atuação da oposição foi importante, mas até hoje não ficou claro se a oposição, o PT, defende alguma proposta da Previdência. O governo Lula fez uma reforma. Sim. A reforma do Lula, que eu acompanhei bem e defendi, ela acabava com a paridade e a integralidade, que são duas questões, dois pontos, duas vantagens que são difíceis de serem sustentados no atual momento. Sim. Mas o PT agora, ele defendeu a paridade e a integralidade para policiais federais, policiais legislativos e 53 anos de aposentadoria para eles, exatamente a mesma proposta do Bolsonaro. Então eu fiquei com essa dúvida. Eu vi de fato o que o PT fez para melhorar a proposta, mas eu não entendi esta parte. A questão da segurança pública, ela está muito na ordem do dia, né? E talvez isso tenha levado a bancada do PT a abrir uma exceção no caso dos policiais. Mas não eram policiais militares os que estão aí, policiais federais e policiais legislativos. Eu pessoalmente, aí não estou falando em nome do partido, eu sou a favor da construção de um sistema único de previdência no país. Portanto, eu acho que no horizonte de algumas décadas, porque isso não se constrói do dia para a noite, mas pensando em 10 anos, 15 anos, 20 anos, nós devíamos mirar o objetivo maior de uma sociedade democrática, é você ter um regime único de previdência. Inclusive, aposentadoria para militares, para policiais, deveriam, ainda que considerassem algumas especificidades profissionais, nós deveríamos ter um regime único. Esse é o meu ponto de vista. A minha proposta durante a campanha foi não fazer a reforma no primeiro ano do regime geral, justamente pensando na construção de um regime único. Ou seja, fazer uma reforma dos regimes próprios de previdência, né? Estados e municípios estão em dificuldade de pagar suas folhas de pagamento e construir constitucionalmente, inclusive, uma proposta de construção de um regime único. Essa é a proposta que eu defendi na campanha eleitoral, é a proposta que provavelmente vou defender ao longo da minha vida, porque eu não consigo ver um princípio de justiça social que não esteja contemplado por essa construção. Por essa ideia. Na área da educação, então, ficou outro assunto muito importante, que também vou explorar aqui nessa entrevista. O governo lançou esse Futurice, que é a possibilidade das universidades fazerem convênios com o setor privado, fazer captação através de lei de incentivo e ter um recurso a mais. Eu queria saber a sua opinião sobre esse projeto. Olha, eu acho que tem um modelo de autonomia universitária que já foi testado e aprovado no país, que é o regime das universidades estaduais paulistas.
um projeto que tem 30 anos. O professor Goldenberg, José Goldenberg, era reitor da Universidade de São Paulo à época, depois se tornou ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Educação, é um cientista respeitado internacionalmente, não é do PT, serviu a outros governos, mas é uma pessoa que conseguiu construir, em 89, uma proposta de autonomia universitária que transformou as 3 universidades estaduais paulistas as melhores do país e está entre as melhores do mundo. Então, eu não entendo, o ministro Tarso Genro, meu antecessor, encaminhou um projeto de lei justamente dando autonomia universitária nos termos da legislação estadual de São Paulo. Então, eu não entendo por que não resgatar um projeto que deu certo. Como é que funcionaria, só para a gente ter noção do que é a autonomia universitária, a autonomia universitária das universidades paulistas? Eu sou professor da USP, né? E como é que funciona lá? O governo estadual vincula um piso de manutenção das universidades. Cada universidade, aí há uma pequena divergência. Eu não acho que as universidades, cada uma tem que ter uma vinculação específica. Acho que o sistema tem que ter uma vinculação. Inclusive, as universidades deveriam competir por eficiência entre si, como é o caso das federais. Mas reservando esse aspecto, o governo do estado garante um piso de vinculação de recursos e o que a universidade conseguir captar mais, ela gere autonomamente. Ou seja, não entra no Caixa Único do Tesouro Estadual os recursos próprios da universidade, gerados por convênios, por parcerias com o setor privado, convênios internacionais. Isso aí não é a proposta que o governo está fazendo, um pouco de permitir que as universidades possam fazer captações, as federais? Sim, mas sem a garantia do piso. E quando você não tem a garantia do piso, qual é o risco? Você substituir fonte. Ou seja, a universidade capta um valor por vontade própria, por desejo próprio, por estímulo próprio, e o que o governo faz? Diminui a parte que ele contribui. Isso não é um jogo de ganha-ganha, porque aí o governo está, na verdade, criando um mecanismo de diminuir o custeio para ele, governo, e não dando para a universidade estímulos para ela avançar no orçamento e ampliar as oportunidades para a juventude brasileira. Então, na minha opinião, do ponto de vista da engenharia, você vai provocar um desestímulo e não um estímulo, porque imagina você, se eu falar para você, Miriam, se você fizer um programa a mais, o teu salário pode aumentar, mas daí eu diminuo o teu... Qual é o incentivo que você está dando? Se você já está anunciando que você vai tirar o que ela captar de fora, ela não vai captar de fora. Então você vai, ao invés de estimular... Acaba premiando também o mérito, né, no caso? Você tem que premiar o mérito. E premiar o mérito é o seguinte, olha, eu vou te garantir, né, isso aqui é teu, para a manutenção da universidade, para os investimentos. E agora, o que você buscar mais, você não vai entrar no caixa do Tesouro, vai entrar no caixa da universidade e ela vai ter autonomia para discutir com a sua comunidade o que fazer com esse recurso adicional. Isso é um modelo que dá certo em São Paulo, dá certo em outros lugares do mundo e pode dar certo no Brasil. Então, não teria por que não resgatar esse projeto de 2004, né, e, inspirado na experiência de São Paulo, aperfeiçoar. Passaram-se 15 anos, já não é o caso de resgatar um projeto tão antigo, mas pegar a mesma ideia. Pegar a ideia. Que vocês, na verdade, não aplicaram, né? Se é de 2004, não... Aplicamos na prática, porque como o Congresso não aprovou, nós fizemos por decreto. Mas não é o ideal. Né? Você fazer por decreto aquilo que... Né, um marco regulatório estável é um marco legal aprovado pelo Congresso. Como o Congresso não aprovou, nós aplicamos o princípio. A área que teve mais polêmica, quer dizer, tem uma certa disputa ali entre as áreas mais polêmicas, mas certamente a educação está entre os primeiros que teve mais polêmica nesses 6, quase 7 meses. O senhor foi ministro da Educação, tivesse que escolher assim, o principal erro do governo na área da educação e o que fazer diante disso, eu gostaria de saber. Miriam, se a gente olhar para os dados, sem aqui viés ideológico nenhum, olhar para os dados objetivamente, nós vamos ver o seguinte: a matrícula de educação infantil no Brasil aumentou muito. Nós quase triplicamos a matrícula de educação infantil. Os indicadores de qualidade do ensino fundamental que nós já herdamos universalizado pelo governo Fernando Henrique melhoraram. O chamado IDEB, tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2, melhorou.
O acesso à universidade no Brasil praticamente triplicou de tamanho. Nós tínhamos 3 milhões de estudantes no começo do século, nós temos mais de 8 milhões agora. O que não funcionou? O ensino médio. O ensino médio no Brasil, que está a cargo dos governadores, ele não está funcionando. Só que não está funcionando no país inteiro? Não. Pernambuco está funcionando? Tá. Goiás está funcionando? Tá. Piauí teve ganhos, um incremento importante. Amazonas, Espírito Santo, pronto. Nós temos 5 estados que estão dando o exemplo de que é possível melhorar o ensino médio. Um do Sudeste, Espírito Santo, um do Norte, Amazonas, Ceará, Piauí e Pernambuco no Nordeste. Vamos olhar para aquelas experiências e disseminar as boas práticas que foram introduzidas nesses sistemas. Então, o que eu acho que o governo está tentando inventar uma agenda que, inclusive, não dialoga com a comunidade educacional brasileira. Essa história de militarização das escolas, de escolas sem partido, são temas estranhos ao nosso professorado, ao magistério, aos dirigentes da educação. Todo mundo quer o bem dos seus estudantes, quer que as coisas melhorem. Usa a energia positivamente. Vamos pegar esses exemplos. Se o ensino médio está com dificuldade, e está, não adianta negar, né? É uma etapa do ensino que não evoluiu nos últimos 15 anos, evoluiu muito pouco. Vamos focar nisso e vamos nos valer do que deu certo. Não é que deu errado no país inteiro. Deu certo em 5 estados. Vamos atuar nesses estados. Acho que o maior erro é você não aproveitar a energia positiva, os bons exemplos, para adaptar a cada localidade, né? Você fazer a diferença na educação do ensino médio. E o ensino médio lida com a juventude num momento tão delicado da vida. Exatamente. Não é verdade? Eu vou fazer um intervalo e eu volto daqui a pouco. Eu estou conversando hoje com o professor Fernando Haddad. Para você que está chegando agora, a entrevista de hoje é com o professor Fernando Haddad. Professor, o senhor saiu das urnas com 47 milhões de votos no segundo turno. Uma parte disso é o núcleo duro do PT, mas muita gente de outras convicções e que fez a escolha que faz no segundo turno, é isso ou isso, né? Então, a minha dúvida é o seguinte: o senhor não se transformou na grande liderança do PT, apesar disso, apesar de todos esses votos. Não assumiu a presidência do PT. E, enfim, a sensação que há quando avalia o seu desempenho desde então é que apagou um pouco, ficou mais um perfil mais low profile, né? Por quê? Olha, eu sempre trabalhei junto ao PT da maneira que eu trabalho hoje. Eu nunca fui da engrenagem do PT, nunca participei da disputa interna do PT. Eu sempre fui uma pessoa com carreira acadêmica que estava disponível para um projeto político no qual eu acreditava. Então, eu participei, meu primeiro cargo público foi com 37 anos de idade. Foi na gestão da Marta Suplicy. Depois eu fui para o governo federal quando o Lula ganhou a eleição, me transformei em ministro e fui escolhido pelo Lula para disputar a prefeitura de São Paulo numa condição muito específica, né? Tinha feito, na opinião dele, um bom trabalho no Ministério da Educação e ele me lançou candidato a prefeito de São Paulo. A candidatura à presidência foi numa conjuntura. O Lula, assim, definitivamente, o Lula não acreditava que as autoridades brasileiras fossem contrariar a recomendação que a ONU, na opinião dele, faria de que ele pudesse disputar a eleição. Então, o Lula estava muito convicto de que ele ia estar na cédula, como a gente fala, ia estar na urna eletrônica o nome dele no primeiro turno da eleição, no segundo turno da eleição. E isso acabou impactando a vida interna do PT, porque quando vem a decisão, né, de barrar a candidatura dele, de impugnar, eu era a pessoa que estava mais próxima do Lula, porque estava elaborando o plano de governo dele. Então, era o braço direito dele ali, numa circunstância muito particular. O PT está passando por um ano agora de se repensar. Vai ter agora um congresso, o PT vai ter que se reposicionar, vai ter que fazer um balanço, né, dos seus governos, dos seus acertos e erros, e vai compor uma nova direção, pensando aí o futuro
do país, das cidades, tem uma eleição ano que vem. Eu tô, O senhor vai ser candidata a São Paulo? A Gleisi Hoffmann disse que sim, e aí o senhor negou, afinal de Não, contas... eu não tenho pretensão de ser candidato a prefeito de São Paulo. Não gostou da experiência? Eu gostei, mas eu não voltaria para o Ministério da Educação, por exemplo. Se alguém me convidasse para ser ministro da Educação, eu não aceitaria o cargo. Eu acho que assim, são experiências que eu tive, me dediquei de corpo e alma a elas, saí com ganhos de aprendizado extraordinários, não me arrependo nada do que eu fiz na vida, mas é uma experiência que eu já tive, e tanto no MEC quanto na Prefeitura de São Paulo. Eu quero ter outras experiências. Para 2022, o PT já pensa ou pensará com antecedência? Então, o que eu tenho feito na condição de militante, né, de simples militante, posição que eu estou muito confortável em exercer, é aproximar o que eu considero o centro progressista do país. Então, eu tenho falado muito com o Flávio Dino, governador do Maranhão, que não é do PT, Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, que não é do PT. Tenho falado muito com o Boulos, que foi candidato a presidente do PSOL, que não é do PT. Eu estou tentando criar e acho que... Aí o senhor estava falando só com a esquerda, e o centro? Então, o centro é uma segunda etapa. Eu participei de uma reunião chamada pelos tucanos mais progressistas, dentro do PSDB. Dentro do PSDB tem gente muito incomodada com o fato do PSDB estar indo muito para a direita, inclusive servindo quase de linha auxiliar do governo Bolsonaro. Tem gente que fala, olha, nós não somos Bolsonaro, o PSDB tem outra tradição, uma tradição mais liberal, uma tradição de tolerância, uma tradição de respeito. Nós não somos isso. E querem se diferenciar do governo Bolsonaro, o que, na opinião de muitos, o Dória não está fazendo. O Dória está se confundindo com o bolsonarismo. Esse incômodo que está sendo criado dentro do PSDB está gerando uma aproximação de forças que tem uma outra compreensão de democracia, de economia social, de igualdade de oportunidades. Então, também tem havido conversas com a rede, com o PSDB, nesse sentido, de preservar valores PDT democráticos. não, o Ciro Gomes não. O PDT está participando também. O Lupe, a gente tem falado mais com o Lupe do que com o Ciro. Essa ideia de expulsar os dissidentes, tanto do PDT quanto do PSB, qual a sua avaliação? Olha, é difícil, né, se miscuir em assuntos internos de outro partido. Eu não sei como é que se deu a dinâmica interna para tomar uma decisão ou outra. Então, mas não mostra parece... intolerância? Não mostra intolerância? Aliás, assim, o PT expulsou também a Erundina, né? Quando... Às vezes o partido, nós temos que entender que o partido é uma instituição democrática que precisa ser fortalecida, né? Então, se o partido tomou uma decisão de fechar... Mas não é pensamento único, né? Não pensamento único. Por isso que é importante verificar a maneira como as questões foram deliberadas internamente. Se o partido deu uma orientação, mas liberou voto, é uma coisa. Se o partido fechou a questão em virtude da importância do tema, é outra. Então, precisa verificar como as coisas se deram internamente. Agora, não é, na minha opinião, eu tenho a maior simpatia pela Tabata, por exemplo, uma pessoa que votou em mim no segundo turno, fez campanha, então tenho todas as razões para entender... E no PSB o Felipe Rigoni, um menino com uma história bonita. Pois é, mas assim, precisa entender a dinâmica interna do PT, porque às vezes a independência intelectual é sempre boa, né? As pessoas se sentirem livres para pensar, para agir, mas o partido também tem as suas prerrogativas, e uma delas é, num ponto específico, fechar a questão. E se ela contribuiu para aquela decisão, né, se ela tomou esse caminho, aí, de repente, você fazer um jogo dentro e fora diferente pode gerar uma certa insegurança dentro do partido. Mas, assim, nós estamos falando de uma menina talentosa, uma menina bem formada, uma menina com as melhores intenções, que quer construir um Brasil diferente e que pode sentar à mesa com os dirigentes do PDT, conversar sobre o episódio e aprender com ele. Quer dizer, ninguém pode... Não é um momento de arrogância, sabe? É um momento da gente tentar construir coisas. Os erros têm que ser processados, superados, de parte a parte. Então, eu torço muito para que eles consigam ali ter uma conversa. Professor, a crise econômica, que a gente ainda não se livrou dela, começou na administração do PT.
A recessão começou em final de 2014, 2015, e foi quando começou a escalada do desemprego. Sim. Que erros vocês cometeram? Olha, o principal, eu acredito, e isso já dei entrevistas sobre esse assunto à época, então não estou falando nada de novo. Na minha opinião, a Dilma, 2013, 2014, cometeu alguns erros de gestão de política econômica e ela própria assumiu recentemente o caso das desonerações. Mas você que sempre vieram... fala da desoneração, mas não é o suficiente. Não foi isso, isso não provoca uma crise desse tamanho. Não provoca, mas teve várias intervenções no domínio econômico que eram contraditórias entre si, né? Não formavam um plano de enfrentamento da crise que se aguçava à época. Mas o maior erro, na minha opinião, nem foi esse, porque era possível corrigir. Fernando Henrique Cardoso cometeu um erro gravíssimo no seu primeiro mandato, que foi manter o câmbio congelado. Quando estourou a crise cambial, ele teve 4 anos para corrigir. Não saiu com 80% de aprovação, mas completou seus 8 anos de mandato corrigindo os erros do primeiro mandato. Muito bem, a Dilma teria tido a chance de fazer o mesmo, mas, na minha opinião, nós teríamos que ter nos comunicado durante a eleição de 2014 de uma maneira diferente da que fizemos. Nós deveríamos ter dito o seguinte: tivemos 12 anos de prosperidade, desemprego baixo, inflação controlada, vamos ter um ano difícil o ano que vem para ter um novo ciclo de desenvolvimento, de inclusão e tal. Essa comunicação não foi feita. E isso foi visto pelo eleitor, no começo do seu segundo mandato, como, uma espécie de... Ele entendeu aquilo como algo que contrariou o discurso de campanha. E eu acho que isso gerou, da parte da oposição, aí me perdoe, mas um movimento muito oportunista de desestabilização do governo que acabou conduzindo ao afastamento. Tá certo. Então, nós estamos pagando essa conta até hoje. Pois é, erros mútuos. O programa acabou, infelizmente. Eu queria te fazer uma última pergunta. Quando olha para frente, nós estamos num momento de tantas dúvidas sobre várias questões e riscos nas áreas de direitos humanos, meio ambiente e tal. Quando olha para frente, você está otimista, você está preocupado? Qual o seu sentimento em relação ao Brasil? Olha, eu estou muito preocupado. Eu acho que o governo ainda não se apresentou. Ele está mais ou menos concluindo a agenda do governo anterior. Ele não apresentou nada autoral. E o que de autoral ele propôs é muito complicado, é muito inconsistente. Então, nós não sabemos ainda o que é o governo Bolsonaro. O que ele fez nesses últimos 6 meses foi tentar pegar carona em propostas do governo Temer. Esse governo está sem cara ainda, do ponto de vista... Não adianta falar de Nióbio, Fórmula 1, Indeodoro, esses assuntos, que radar em estrada, isso é assunto de presidente, sabe? Tem equipe para tratar disso. O presidente tem que pensar as grandes linhas de desenvolvimento do país, e isso o Bolsonaro não fez e não sei se fará. Minha preocupação maior é essa. Qual que é o meu alento? Eu acredito na sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira é complexa, é forte, ela tem uma tradição de reação. Quando ela vê que as coisas não estão funcionando, ela age, né, em proveito do país. Então, eu acredito muito na sociedade civil, eu acredito muito na população. Agora, preocupa o governo. O governo não se apresentou ainda como com um programa consistente. Olha, eu vou fazer A, B, C em cada uma dessas áreas. Na saúde, isso, na educação, isso, no meio ambiente, isso. Se não está claro, isso preocupa. Nós não temos tempo a perder. Tá certo. Professor, obrigada por estar aqui. Obrigado por essa entrevista. Muito obrigado. E até o próximo programa.